Ontem eu recebi uma pergunta muito legal, se era quem tem colesterol alto tem a chance de não infartar. Pessoal, primeiro de tudo, o infarto é uma doença multifatorial, que envolve vários fatores de risco. Então, hipertensão aumenta o risco de infarto, diabetes e resistência à insulina, sobrepeso, obesidade, aumento da circunferência abdominal, fatores genéticos, tabagismo, alcoolismo, vários fatores de risco associados. Um fator de risco que é muito claro na literatura, que é mais que provado, os ribeiretes aí falam que, nossa, o colesterol não é todo esse fator de risco. Pessoal, está provado por randomização mendeliana, pelos melhores estudos randomizados, meta-análises, que quanto maior o colesterol, maior o seu risco de ter infarto e de ter AVC. Isso é ponto pacífico, isso a gente não tem dúvida, certo? Agora, você não depende só, ou não, o infarto ele não depende só do valor de colesterol medido numa consulta, por exemplo. Ele depende da qualidade desse colesterol. Quando a gente fala da qualidade, a gente está falando de partículas pequenas e densas. O que significa isso? Quanto menores essas partículas, mais facilmente elas adentram na parede das artérias, mais facilmente elas vão formar um processo que vai levar à aterosclerose. Agora, tem pacientes que têm o mesmo valor de colesterol, mas padrões de colesterol diferentes. Então, às vezes, um paciente tem um colesterol semelhante ao outro. Então, eu pego dois pacientes de 40 anos que têm o mesmo valor de LDL colesterol, que é aquele colesterol ruim. Ou outras partículas, VLDL, enfim. Só que um desses pacientes pode ter mais partículas que predispõem à aterogênese, à formação de placas de aterosclerose. Um jeito da gente medir partícula e não só o valor de colesterol é a gente dosando a apolipoproteína B. Então a apolipoproteína B ela vai dizer mais sobre o seu risco associado ao colesterol do que a própria dosagem de colesterol. Então quando a gente fala de valor de colesterol, a gente tem muita coisa por trás disso. Mas obviamente, quanto mais você abaixar o seu colesterol, mais você vai estar diminuindo o seu risco. E, um ponto importantíssimo, quanto antes você abaixar o colesterol na sua vida, melhor. Tem uma coisa que a gente fala, um cálculo que a gente faz, ou algo que é muito usado em estudos, que é a quantidade de colesterol pelo tempo. Onde eu quero chegar? Um paciente de 20 anos com colesterol de 150 e durante até os 30 anos ele mantém esse colesterol por volta de 150, até os 40 anos mais 150, ele vai ter 20 anos de exposição a um colesterol de 150. É diferente de um paciente que chegou com os 40 anos, ele tinha um colesterol aí por volta de 120 por muitos anos, e daí depois, sei lá, por alteração de estilo de vida, outros motivos, esse paciente aumenta o colesterol dele. Então esse colesterol sai de 120 e vai para 160. Não necessariamente esse paciente com 160 lá, com 40 anos, vai ter mais risco que esse paciente que chega com 40 anos, com 150, por exemplo. Por quê? Porque esse paciente foi exposto o paciente mais de 40 anos, que foi exposto ao colesterol alto por muito tempo, esse paciente está exposto ao acúmulo de LDL colesterol, ao acúmulo de formação de placa de aterosclerose. Então a aterosclerose, ela não começa só quando você tem 50, 60 anos, não. A aterosclerose, ela começa aí na juventude. Então o paciente já vai tendo formação de placas de aterosclerose, todo um processo muito complexo que forma na íntima das artérias, e até a gente aparecer a pontinha do iceberg, que é o colesterol dentro das artérias. Então o que vocês têm que entender é que você precisa controlar o colesterol se você quer longevidade, se você quer diminuir o risco de AVC, de infarto, desde cedo na sua vida. Ah, mas eu tenho 20 anos e o colesterol alto não tem problema. Pessoal, claro que tem problema. Porque pode dizer que você tem uma questão genética importante. 2, que você não tá apresentando hábitos de vida saudáveis. Ah, Moza, mas eu tenho que abaixar com remédio? Não necessariamente. De repente, o paciente que muda seus hábitos de vida, alimentação, atividade física, composição de gordura corporal, enfim, vários outros fatores, ele pode abaixar o colesterol dele sem precisar de remédio. Mas existem pacientes que desde a juventude precisam de remédio. E a gente falha muito, eu digo a medicina, os médicos, a gente falha muito no controle desse fator de risco.
O que acontece? Não adianta, se você já tem plaquinha de aterosclerose, calcificação nas suas artérias, a medicina falhou brutalmente com você. Porque a gente tem que prevenir a formação disso, das plaquinhas de aterosclerose. E a gente não tem que necessariamente prevenir que essas plaquinhas de aterosclerose virem infarto. Então, se a gente já tem um paciente que tem plaquinha de aterosclerose, a gente falhou, o paciente falhou na prevenção. Então, entendam isso, você tem que saber o seu colesterol desde jovem e você tem que controlar esse colesterol desde jovem, seja com remédio, seja com hábitos de vida, isso vai depender de cada caso.